Olá! Hoje eu vou falar um pouco da obra de um autor que talvez que tenha uma das maiores influências para mim, pelo menos no meu pensamento, é o filósofo e médico francês Georges Canguilhem, que nasceu em 1904 e faleceu em 1995, uma longa vida, uma longa carreira. Foi discípulo de Bachelard, por sua vez professor de Foucault. E eu tenho que dizer que, na verdade, eu não estava pretendendo fazer esse vídeo originalmente, mas quando eu comecei a pensar um outro vídeo que eu vou possivelmente fazer depois desse, discutindo questões sobre doença, eu me dei conta que eu precisava de me deter um pouco sobre alguns conceitos que Canguilhem trabalha. É um autor com uma obra extensa, complexa, de forma alguma eu vou pretender que eu vou dar conta de tudo, e eu queria que esse vídeo fosse entendido como outros que eu já fiz falando de outros autores, como um convite a ler a obra dele. E as referências vão estar incluídas na descrição desse vídeo, né? A obra central aqui que nos interessa do trabalho de Canguilhem é um livro lançado originalmente em 1943, foi a tese dele de doutorado, feita na Alemanha ocupada, enquanto ele estava ajudando a resistência francesa. Eu brinco muito com essa história com meus alunos, eu falo, olha só, se o sujeito conseguiu fazer uma tese nessas circunstâncias, a gente tem que arrumar uma desculpa muito boa para a gente não fazer a nossa. Mas enfim, em que ele procura se debruçar, o título do livro em francês é Le Normal et la Pathologie, que normal e patológico na tradução em francês. E muito mais tarde, em 1966, ele fez uma segunda edição, onde ele introduziu uma segunda parte, refletindo mais profundamente sobre os conceitos que ele tinha introduzido. E é um pensador absolutamente original, né, na medida que ele propõe uma ideia de como uma forma bastante interessante, como eu já disse, original, de pensar essa questão da relação saúde-doença. E o título do livro dele aponta para ele colocar que normal e patológico não são termos antagônicos, né? Que não é normal não haver patologia. Uma vida normal implica adoecer de quando em vez. Ele vai discutir sobre o significado da palavra normal, né? Quer dizer, que aquilo que é de acordo com uma norma, como que deveria ser. E ele vai cunhar um conceito que me parece muito importante, né, para a gente pensar essas questões sobre doença, que é o de normatividade. Que ele vai dizer que a ideia de normatividade está ligada à possibilidade de um organismo vivo tolerar aquilo que ele chama de infidelidade do meio. Quer dizer, a capacidade de se adaptar a novas circunstâncias e reescrever suas próprias normas, que não são normas de funcionamento. A gente poderia pensar, por exemplo, naquilo que a gente chama de constantes fisiológicas, pH do sangue, frequência respiratória, batimento cardíaco, pressão arterial, coisas desse tipo, né? Quer dizer, todos os parâmetros que são medidos, por exemplo, laboratoriais. E um ser vivo com capacidade de sobrevivência, ele teria que ser capaz de se adaptar a novas circunstâncias e, portanto, reescrever suas normas. Nesse sentido, a doença seria uma restrição da normatividade desse organismo, seria uma redução da capacidade dele de poder existir em circunstâncias diversas, né? E entre outras observações muito interessantes, ele vai falar da distinção, né? Quer dizer, como a medicina não é uma ciência, particularmente por conta da questão de uma disciplina, de uma área central para a medicina, que é a da clínica. E ele vai dizer no momento, uma citação que eu sempre repito, né, traduzindo diretamente aqui do francês, ele diz assim: no entanto, a clínica não é uma ciência e não será jamais uma ciência, embora possa usar meios com eficácia cada vez mais cientificamente garantida. A clínica não se separa da terapêutica. E a terapêutica é uma técnica de instauração e restauração normal, cujo fim, ou seja, a satisfação subjetiva de que uma norma está estabelecida, escapa à jurisdição do saber objetivo. E aqui ele aponta para uma coisa interessante também na obra dele, essa ideia de que a vida implica necessariamente ter uma valorização intrínseca, que a vida é necessariamente polar, né? Que a vida busca continuar viva. E outra observação interessante é que ele fala que o próprio conceito de patologia só tem sentido dentro das ciências da vida. Não existe uma física patológica, uma química patológica, né? A ideia de patologia só tem sentido no organismo vivente como alguma forma de restrição normativa, para usar a expressão dele, dessa forma de vida. Com relação à saúde, né, quer dizer, para além dessa questão da normatividade, num texto mais tardio, que foi publicado num outro livro, né, Écrits sur la médecine, né, também tem uma tradução em português, ele, num determinado artigo, são 5 artigos que compõem esse livro, que fala sobre a saúde como conceito vulgar,
Ele também tem uma citação muito interessante, né, uma passagem que ele, depois de ter citado o teatrólogo Artaud, uma passagem de Artaud, ele fala sobre a saúde, ele diz que essa saúde expansiva, essa saúde que se identifica, num certo sentido, com a própria vida, né, com a expansão da arte de viver, ninguém pode se dizer especialista nessa saúde, né? Que é uma discussão também muito interessante dos limites, que eu cheguei a abordar isso num artigo, sobre essa ideia de uma concepção positiva de saúde, que eu vou falar dela mais tarde. O que eu queria falar, de novo, né, repetindo, isso é um convite, uma obra dele é bem mais complexa do que isso, mas eu gostaria de deixar aqui o convite para aqueles que se interessassem de procurar ler mais, saber mais. Esse livro, na minha opinião, devia ser leitura obrigatória para todo mundo que trabalha na área de saúde, pela profundidade e adequação das reflexões que ele propõe. Mais uma vez, se você gostou desse vídeo, peço que clique no gostei, like, ou seja o que aparece no coisa, se for o caso, se inscrever no canal e ajudar a divulgar esses vídeos que eu estou fazendo. Até a próxima semana. Um abraço para todos, fiquem bem.